gases perfeitos ou ideais. Isso que você está olhando é uma representação das moléculas de um gás e você percebe que elas estão em constante movimento, colidindo com as paredes do recipiente entre si. Consequentemente, esse gás vai exercer contra as paredes do recipiente uma certa pressão dentro deste volume, e isso numa determinada temperatura. A gente precisa descobrir qual a relação entre as grandezas pressão, volume e temperatura. Que aqui você tem um medidor de pressão, a pressão indicada por esse ponteirinho vermelho. Aqui você tem um termômetro e você tem aqui dentro uma certa quantidade de moléculas de um gás. Se eu aumentar o volume e mantiver essa temperatura constante, o que acontece com a pressão? Então vamos lá. Eu vou aumentar o volume deslocando essa parede do recipiente para a esquerda e vamos ver o que acontece com a pressão, que nesse instante tem um ponteirinho nessa posição. Lá vai. Aumentou o volume, diminuiu a pressão. Agora eu vou empurrar isso aqui para a direita e o volume vai diminuir. O que vai acontecer com a pressão? Aumentou. Conclusão. A pressão e o volume variam de forma inversamente proporcional. Aumenta o volume, diminui a pressão, diminui o volume, aumenta a pressão. Matematicamente, isso é representado pela expressão P é uma constante dividida por V. A pressão depende também da temperatura, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui um aquecedor para aumentar a temperatura desse gás. Vamos ver o que acontece com a pressão. Então lá vai. Tá vendo? Temperatura aumentando, olha o termômetro. Temperatura aumentou, a pressão aumentou. E se agora a gente diminuir essa temperatura? Então agora eu vou resfriar esse recipiente. Observa. Quando a temperatura diminui, a pressão também diminui. Isso quer dizer que a pressão varia de forma direta com a temperatura. Matematicamente, a pressão é uma constante vezes a temperatura. Será que a pressão depende da quantidade de partículas que estão dentro do recipiente? Eu vou introduzir mais moléculas e aí vamos ver o que acontece com essa pressão. Lá vai. Quanto maior o número de moléculas, maior a pressão. Isso quer dizer que a pressão e o número de moléculas também variam de forma diretamente proporcionais. A relação matemática correspondente é P igual uma constante vezes o número de mols. Resumindo, a pressão é inversamente proporcional ao volume, ou então a pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. A pressão é diretamente proporcional à temperatura e a pressão também é diretamente proporcional ao número de mols. Matemática de novo. Se uma grandeza for diretamente proporcional a várias outras, então essa grandeza vai ser diretamente proporcional ao produto dessas outras grandezas, passando o V multiplicando por primeiro membro, representando essa constante pela letra R, e dando para ela o nome de constante universal dos gases, basta reorganizar os termos para ter PV igual a nRT, a famosíssima equação de Clapeyron. Em um recipiente contendo um gás, Clapeyron garante que PV é igual a nRT. Se a gente pegar essa temperatura e passar para o primeiro membro dividindo, PV sobre T é igual a N vezes R. Vamos considerar um recipiente contendo N mols de um gás, com a pressão inicial P0, volume inicial V0 e uma temperatura inicial T0. Pode-se escrever P0 V0 sobre T0 é igual a N vezes R. Se a pressão, o volume e a temperatura do gás forem modificados, obtendo-se para esses mesmos N mols
uma pressão final P, um volume final V e uma temperatura final T, também se pode escrever PV sobre T igual a N vezes R. Se o N permaneceu constante da situação inicial até a situação final, P0V0 sobre T0 é um valor constante K, e P vezes V sobre T é igual ao mesmo valor constante. Portanto, pode-se dizer que a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial, e isso é chamado equação geral dos gases. Unidades de medida. A pressão pode ser dada basicamente em atm, milímetros de Hg ou pascal. Lembrando que pressão é definida como sendo força sobre área, no sistema internacional, a unidade de pressão vai ser a unidade de força, Newton, sobre unidade de área, metro quadrado. Newton por metro quadrado é o pascal. Relações de transformação. 1 atm é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio ou 10 a quinta pascal. As unidades de volume são basicamente litros com seus múltiplos ou submúltiplos, ou metro cúbico também com seus múltiplos e submúltiplos. Relações de transformação. As mais importantes são duas. 1 litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos e 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. No estudo dos gases, temperatura só em Kelvin.